O restaurante La Bella Vita fervilhava de movimento naquela sexta-feira à noite. O som das panelas batendo, o chiado das frigideiras e o aroma de alho e vinho pairavam no ar como uma sinfonia caótica. No centro de tudo, como um maestro arrogante, estava o chefe Marcos Fontes, alto, imponente, o avental impecavelmente branco contrastando com o olhar impaciente e severo. Cada passo que ele dava fazia os auxiliares se encolherem. Era conhecido por seu talento inegável, mas também por humilhar qualquer um que ousasse errar. Clara, a nova auxiliar, mal completara uma semana ali. Viera de uma cidade pequena, sonhando em aprender com um dos maiores chefes do país. Seus olhos brilhavam sempre que via os pratos prontos, obras de arte em porcelana branca. Mas naquela cozinha, os sonhos pareciam evaporar com o vapor das panelas. O medo de errar era constante. Mesmo assim, ela tentava manter o foco, picando os legumes com atenção, seguindo cada orientação que lembrava das aulas que assistira online e dos livros velhos que devorava à noite. De repente, Marcos se aproximou por trás, com as mãos cruzadas e uma expressão de desprezo. "O que é isso, Clara?", disse ele, a voz cortante como uma lâmina. A jovem congelou, o coração acelerando. "Estou preparando os legumes para o risoto, chefe", respondeu, tentando manter o tom calmo. Ele pegou uma das tábuas e ergueu os olhos, furioso. "Isso é corte de restaurante ou de feira? Olha o tamanho disso. Você acha que alguém vai pagar R$ 200 num prato servido com legumes picados desse jeito?" O barulho na cozinha cessou. Todos os olhares se voltaram para a cena. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha. Tentou responder, a voz tremendo: "Desculpe, senhor, eu." Marcos a interrompeu com um gesto. "Desculpe não serve. Na minha cozinha, ou faz direito ou sai." Ela abaixou a cabeça, as mãos suadas tremendo sobre a bancada. O sous-chefe desviou o olhar, os garçons fingiram estar ocupados. Ninguém ousava defender quem estava na mira de Marcos. Ele deu um último olhar de desprezo e disse, mais baixo, mas audível o suficiente para todos: "Se quiser aprender, volte para a cozinha da mamãe. Aqui é para profissionais." Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelo som distante de uma panela fervendo. Clara respirou fundo, enxugou discretamente uma lágrima e continuou a trabalhar. Cada corte de faca no legume parecia carregar a dor que ela engolha. Mesmo humilhada, decidiu que não deixaria aquele homem destruir seu sonho. Mais tarde, quando o movimento diminuiu e o restaurante fechava, Clara ficou sozinha limpando a cozinha. As mãos doíam, os olhos ardiam, mas dentro dela crescia algo novo, uma determinação silenciosa. Olhou para o fogão apagado e murmurou para si mesma: "Um dia, vou fazer você reconhecer meu talento, nem que eu tenha que aprender o impossível." Enquanto as luzes se apagavam e o som distante da cidade tomava conta, Clara saiu do restaurante com o uniforme manchado, mas com o coração aceso. Sem perceber, aquele momento de humilhação seria o primeiro passo da virada que mudaria tudo. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e aprendizado para Clara. Cada vez que entrava na cozinha, sentia um nó no estômago. O cheiro de alho dourando e carne sendo selada, que antes lhe parecia inspirador, agora vinha acompanhado do medo constante de errar. O chefe Marcos continuava o mesmo, arrogante, perfeccionista, intolerante a falhas. Bastava um detalhe fora do lugar e sua voz ecoava por todo o restaurante: "Isso não é cozinha, é uma bagunça. Querem me fazer passar vergonha?" Clara tentava não se abater. Anotava tudo o que ele dizia, até as humilhações, porque no meio das palavras duras havia pequenas lições técnicas que valiam ouro. Observava os gestos dele, o modo preciso. Como temperava, o cuidado com o ponto de cozimento, o respeito, ainda que disfarçado, pelos ingredientes. À noite, quando chegava em casa, testava tudo o que aprendera no pequeno fogão de duas bocas. Usava ingredientes simples, muitas vezes reaproveitados, mas fazia questão de acertar cada detalhe. Era como se, a cada prato que cozinhava, deixasse para trás um pouco da dor do dia.
Enquanto isso, Marcos enfrentava sua própria pressão. O dono do La Bella Vita anunciara que, em poucos dias, um dos mais temidos críticos gastronômicos do país viria jantar. Aquela avaliação poderia elevar o restaurante ao estrelato, ou destruí-lo. Por isso, Marcos estava ainda mais tenso, descontando sua ansiedade na equipe. Gritava por qualquer motivo, exigia silêncio absoluto e repetia que um deslize seria imperdoável. Na véspera da visita, o clima era de puro nervosismo. Marcos reuniu a equipe, explicou cada prato do menu especial e determinou: amanhã ninguém pensa, só obedece. Um movimento errado e eu acabo com a carreira de vocês. Clara assentiu em silêncio, escondendo o caderno onde havia anotado tudo. Na manhã seguinte, o imprevisto aconteceu. Poucas horas antes da chegada do crítico, Marcos recebeu uma ligação urgente. Do outro lado da linha, a babá de seu filho falava em prantos. O menino havia caído da bicicleta e estava no hospital com o braço fraturado. O chefe empalideceu. Tentou pensar em uma solução, mas não havia tempo. O sous-chefe, inseguro e despreparado para um evento daquela magnitude, recusou-se a assumir o comando. Eu não posso, chefe. Isso é responsabilidade sua, disse, nervoso. Sem alternativa, Marcos olhou para Clara, que o observava de longe. Continue tudo como ensaiamos. Eu volto o mais rápido possível. Saiu às pressas, deixando a equipe em choque. Por alguns instantes, a cozinha ficou em silêncio absoluto. Então Clara respirou fundo, colocou o avental e disse com firmeza: pessoal, a comida precisa sair. O crítico não pode perceber nada. Vamos mostrar do que somos capazes. Sua voz, embora doce, transmitia segurança. Um a um, os cozinheiros começaram a segui-la. Clara coordenava cada estação, ajustava os temperos, conferia os pratos. Quando chegou a hora do risoto principal, ela mesma o preparou, mexendo com calma, sentindo o cheiro do açafrão se espalhar. Cada movimento era uma lembrança de tudo o que havia aprendido, cada sabor uma resposta silenciosa à arrogância do chefe. Enquanto o crítico saboreava o prato no salão, Clara observava de longe, o coração disparado. E, quando ouviu o elogio ecoar, simplesmente perfeito, ela compreendeu que aquele era o início de algo muito maior do que um emprego. Era o momento em que o talento finalmente falava mais alto que o medo. Marcos voltou ao restaurante pouco depois da meia-noite, exausto e preocupado. Seu filho estava bem, mas o nervosismo da noite ainda pulsava nas veias. Ao empurrar a porta da cozinha, esperava encontrar caos, pratos queimados, clientes reclamando, uma crítica arrasadora nos jornais. Em vez disso, viu algo inesperado: a equipe em silêncio, mas sorrindo, limpando as bancadas com calma. O dono do restaurante estava lá, radiante, segurando uma taça de vinho. Marcos, parabéns, exclamou. Foi um sucesso absoluto. O crítico ficou encantado. Disse que este foi o melhor jantar da temporada. O chefe piscou, confuso. Sucesso? Como assim? Eu nem estava aqui. O dono riu. Pois é, mas sua equipe segurou tudo. A comida estava impecável, especialmente o risoto de camarão. O crítico quis até conhecer quem o preparou. Marcos olhou em volta, procurando o sous-chefe. Antes que pudesse perguntar, Clara se aproximou devagar, segurando o avental ainda manchado de açafrão. Eu preparei, senhor. O silêncio caiu como uma onda. Marcos a encarou por um instante que pareceu durar uma eternidade. Você? A voz dele soava incrédula, quase ofendida. Clara abaixou a cabeça. O senhor pediu para continuar tudo como estava planejado. Então eu só fiz o meu melhor. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Marcos caminhou até o fogão, olhou os utensílios limpos e o aroma suave que ainda pairava no ar. Era o mesmo perfume do risoto, o equilíbrio exato de sabor que ele sempre buscava. Passou a mão pelo cabelo, respirou fundo e se virou para a jovem. Você entende o que fez? Esse prato salvou a reputação do restaurante. Clara tentou sorrir, mas a emoção era maior. Eu só segui o que aprendi observando o senhor.
Cada detalhe, cada correção. Eu queria que o Senhor se orgulhasse. As palavras a atingiram mais do que qualquer grito já ouvira dele. Pela primeira vez, Marcos ficou sem resposta. Sentiu algo que há muito não sentia: humildade. Ele, que sempre acreditou que perfeição vinha do controle e da superioridade, agora via diante de si uma funcionária que, mesmo humilhada, havia transformado o aprendizado em arte. O dono do restaurante quebrou o silêncio. Marcos, acho que você acabou de encontrar sua melhor cozinheira. Todos riram levemente, e até o chefe sorriu, um sorriso contido, mas sincero. Aproximou-se de Clara e estendeu a mão. Parabéns, Clara. Você não só manteve o padrão da casa, como o superou. Ela hesitou por um segundo, depois apertou a mão dele. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. A crítica publicada falava em um toque feminino sensível e profundo, um sabor cheio de alma. Marcos chamou Clara para o escritório. Quero que seja minha assistente de cozinha. Oficialmente. Ela ficou sem palavras, com os olhos marejados. Obrigada, chefe. Prometo continuar aprendendo. Marcos sorriu. E eu prometo continuar ensinando. Mas, dessa vez, com respeito. Enquanto ela saía, o chefe olhou para o fogão aceso e murmurou: a cozinha ensina mais do que receitas. Ensina que o sabor da humildade é o mais difícil de aprender.